Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, então, para mais um podcast da Igreja Batista Central, o nosso IBCcast. E hoje, novamente, com os nossos convidados especiais, Pastor Ciro, Pastor Ricardo, Pastor Gabriel, para falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico dentro da igreja, a tal teoria da prosperidade. Bom, gente, antes da gente começar esse bate-papo, me permitam, tá? Eu trouxe um versículo aqui e vou começar com ele, para a gente começar a dar o pontapé. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Lucas 9, 23, 24. É isso, né, Ricardo? Seguir Jesus é a cruz. É cada um carregar a sua cruz. O que isso não tem a ver com teoria de prosperidade, nesse caso, né? Esses são os critérios do discipulado, né? Quando Jesus nos chama a segui-lo, nós vamos entender e já ter consciência de que vai custar a nossa vida toda. Não existe um atalho, não existe meias palavras, literalmente é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. A teologia da prosperidade, eles praticamente pulam isso. É como se Cristo tivesse sofrido e porque ele sofreu eu não preciso sofrer. Então existe um salto aí e uma própria negação da abnegação, né, do que Jesus nos mandou. Então eles vão focar não no discipulado, mas focar no prazer e no bem-estar e nas riquezas terrenas, né? Não está em foco o discipulado em si, mas sim o prazer que a pessoa pode ter. Tem muito a ver, Ciro, essa questão da teoria da prosperidade com o Antigo Testamento? Começa de lá, com a história de Salomão, que quando Jesus promete para a gente, Ricardo, João 10:10. Isso. Vida em abundância, pega esse gancho das riquezas, quando se trata disso, né? Quando a gente vai ver no Antigo Testamento, inclusive, grande parte da teologia da prosperidade está no Antigo Testamento. Porque até o judeu, ele via a prosperidade física, visual, como se fosse algo abençoado por Deus. Na verdade, a gente sabe que Deus abençoa, né? Dinheiro não é pecado, o problema é o amor ao dinheiro. Mas colocar isso como critério, como um sinal externo, é muito complicado, né? Porque a gente sabe que isso é muito individual, Deus ele sabe como tratar cada um. E essa é a grande questão, eu falo assim, da prática, para quem já viveu, né? Eu já vivi ambientes assim, já tive experiências assim, né? Porque além de toda a questão deles fugir do discipulado, da verdadeira teologia bíblica, se cria padrões que não são bíblicos, na verdade, são mundanos, né? É coisa do secularismo, entendeu? É um padrão externo, estético e muito além assim de uma medida, não que não possa ter, mas esse padrão da forma como é colocado, né, em termos de, a gente vai falar muito sobre isso, né, sobre troca, barganha e padrões, acaba gerando frustração em muitas pessoas, porque a gente sabe que até estava semana passada conversando com uma pessoa que extremamente próspera, enfim, assim, financeiramente falando. E ele falou assim, da batalha, eu falei assim, mas tem muita gente que batalha e luta a vida toda, mas não conquista isso. Então, não é a questão do trabalho em si. Não é também de ser menos merecedor. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que se você é pobre, é porque, peraí, Jesus não está te abençoando. A raiz da teoria, veterotestamentário, né? Como o Ciro falou, a riqueza era sinal de bênção e a enfermidade e pobreza eram sinais de maldição. Então, se você está doente, ou está pobre, ou tem infortúnios na vida, alguma coisa deve estar errada com você. Então, a maldição de Deus está sobre você, ou tem um pecado escondido. Então, era muito amarrado, né, nisso, né? Os reveses da vida, eles não necessariamente eram vistos até mesmo como provação, como talvez um tratar de Deus na vida da pessoa, mas sim como maldição, porque ela não está andando de acordo como deveria, né? Um exemplo bíblico bem claro, inclusive, a gente vê no Antigo Testamento a importância desse livro, a questão de Jó. Que era um homem extremamente próspero e perdeu tudo. Ele foi provado, né?
Mas, se você vai ver, no toda a revelação de Jó, além de Deus, foi algo de Deus para agir na vida dele e mostrar que o justo também sofre, né? Apontando para Cristo, o justo sofredor, Isaías, o servo sofredor, né? E a gente olhando para Jesus e olhando os padrões da teologia da prosperidade, é até um choque, né? Você vê até que os amigos de Jó... Então, eu ia né? falar exatamente isso. Os amigos de Jó, foi a acusação que eles fizeram dele. Alguma coisa está errada, Jó. Você deve ter Você deve ter pecado. pecado. Porque se não acontece com alguém alguém que anda com Deus nunca vai ficar doente. Exatamente. Nunca vai ter reveses, tá vendo? É toda essa mentalidade que foi transferida para a igreja do dia de hoje. E aí as pessoas chegam na igreja com esse pensamento, Gabriel. E acabam, Na que maioria é o das mais igrejas, né? complicado de tudo, né? Uma competitividade, onde o externo é mais importante que o interno. Porque o reflexo de eu ter vai importar mais do que o reflexo de eu ser, digamos, né? Vivi isso bem, né? Eu conheci um caso muito real de um irmão abençoado, muito abençoado. Gente, sim, passou por um momento de dificuldade e ele sempre ali com seus dízimos e ofertas, porém a vida não, digamos que naturalmente falando, aos olhos de todo esse contexto, não teria deslanchado, tá? Porque a regra na teologia da prosperidade é dê e você não vai ficar sem receber nada, você vai prosperar assim por diante. E esse irmão era um contratempo no que estava acontecendo, porque na teoria nunca foi próspero. Só que havia um outro problema. Ele não sabia tratar das suas finanças, sabe? Quando o cara gasta mais do que ganha, lanche todos os dias. E aí, em vez de assumir a culpa ou a liderança chamar e dizer, existe um problema natural que precisa ser consertado, joga-se. Exato, a joga culpa essa responsabilidade dentro do pro espiritual. plano E aí espiritual. cria um grande problema. O problema é que é da pessoa, que ela tem que resolver dentro dela. Exato. Então, assim, prosperidade, na verdade, na Bíblia tem mais sentido de ser bem-sucedido em todas as coisas, né? Todas as Eu áreas. posso ser próspero no meu casamento, próspero na minha família, não só em dinheiro, e tudo isso tem que estar aliado com a minha administração pessoal de tudo isso, né? Ok. Não, e é exatamente isso. Eu sou empresário, né, já há 30 anos. Estou no Ministério Pastoral, sou bivocacionado. Mas uma das coisas assim, a gente vê que tudo é graça de Deus, né? Eu comecei com 15 anos, eu olho para trás e falei, como um menino de 15 anos abre o seu próprio negócio? Eu falo, é graça, né? Mas a gente sabe que existem questões que é administração, é abrir mão de uma coisa para um sacrifício para ter outra, entendeu? É não ter uma vida mal resolvida a respeito de negócios. É o teu autocrescimento pessoal na questão de ser bom naquilo que você faz. Entendeu? É o domínio próprio, né, em todas as Isso, áreas. da pessoa ela realmente buscar assim, o seu autoconhecimento, o seu autocrescimento profissional. E eu penso assim, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né, que o sucesso ele vem para as pessoas que estão ocupadas demais por buscar por ele. Porque é uma questão natural de frutos a serem observados de sabedoria. E eu gosto muito da frase que diz que prosperidade é ausência de necessidade. E eu vejo que Deus, quando Deus ele promete que todas as coisas serão acrescentadas, até o contexto fala estas coisas, porque ele acaba de falar sobre comer, beber e vestir. Ou seja, o que o Evangelho ele promete é a questão da necessidade, não as validades. Esse é o grande ponto que a gente deve separar, tomar cuidado. E aonde que entra o dízimo nessa história, Ricardo? Essa ligação do dinheiro com a fé das pessoas. É muito explorado, né? Essa questão virou-se um tabu no meio da igreja evangélica por causa do mau exemplo de algumas pessoas, né? Que ficou conhecido nacionalmente, na mídia e tudo mais. Mas dízimo é algo bíblico, né? Que nós usamos, é a forma como a igreja se sustenta, se mantém financeiramente através de dízimos e ofertas. Não é por constrangimento, não é forçado, mas é um ato voluntário. E as pessoas precisam entender isso. Mas é bom também salientar que existem sim promessas, né?
O apóstolo Paulo fala que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Existe sim uma questão dessa Lei da semeadura, semeadura. né? Essa lei existe. A gente não vai negar isso. Mas eu acho que o que está por trás, na verdade, é a questão do coração, né? Eu oferto para ter mais ou eu oferto para ver o reino de Deus avançar? Então, aí que Ou eu entra essa oferto questão. em gratidão pelo que eu já Oferta em tenho. gratidão, porque eu acho que é muita questão da motivação. Porque se você olhar, tem gente que faz da igreja e de Deus um gênio da lâmpada, né? Ele vai, quero 3 pedidos. E quando você vem na igreja, então, e eu quero solucionar isso. E eu dizimo, tipo, para pressionar Deus agora, porque, olha, eu estou te dando, Deus, então o Senhor tem que me dar de volta. Aí entra em todo esse sistema que não é bíblico, né? E para mim não diferencia absolutamente nada da pessoa que vai num centro espírita, num centro de umbanda. Ele vai para lá querendo as mesmas coisas que muitas pessoas vêm na igreja querendo. Sucesso, dinheiro, só muda o meio, tá vendo? A questão é do coração, né? Então o dízimo a gente entende que é bíblico, é algo que tem que ser feito para o mantimento, sustento da casa do Senhor. É algo digno, né, de ser feito. Jesus mesmo nunca descartou o dízimo, mas nós não temos ele como uma obrigatoriedade no sentido de ser algo pesado, mas sim um ato de adoração, né? Nesse sentido, Ricardo e Gabriel e Ciro, quero perguntar para vocês o seguinte: o que é graça? Tem a ver com essa questão de prosperidade, né, também, mas é uma coisa muito além. Que a graça não é uma barganha com Jesus. Até porque quando você... Olha só, um trecho bem legal que eu encontrei aqui para dividir com vocês. Graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Então, acho que é o grande propósito também do dízimo, né, da oferta na igreja, de você dar esse dinheiro, não para Jesus como troca de algo, mas agradecendo e sendo fiel também à igreja que você frequenta, a igreja local, mantendo a obra também. Sim. Entendo, acho que entendemos, posso falar, que dízimos e ofertas, eles são uma resposta de alguém que já está com seu coração em Cristo e houve uma transformação. E a pessoa acaba semeando, dando, não pelo que vai receber, como o pastor Ricardo estava falando, mas sim como um ato de gratidão, de um favor imerecido, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua graça, tanto natural, em coisas naturais derramadas sobre a nossa vida, né? Então, para nós, nunca trabalhamos como moeda de troca, né? Sabemos que Ele vai nos abençoar, aquele que semeia pouco, assim por diante, mas entendemos que é tudo debaixo da graça e isso tem que ser como uma resposta a tudo que Cristo fez em nossas vidas e não uma moeda de troca por aquilo que Ele vai me dar. Afinal de contas, se Ele não nos der nada, Ele já nos deu a salvação. Tá tudo bem, né? Já nos deu a vida. Então já está tudo... A minha graça te basta, né? Exato. Eu... Nessa parte, assim, eu gosto de falar bastante, né? Porque eu tive experiências traumáticas, pele, sei lá. Ciro. Mas tudo é aprendizado. Eu queria falar assim, confessar, não um pecado, né? Mas talvez um trauma, né? Pecado é bem diferente, né? Eu vi tanta forçação em nome de Deus. Sim. Sobre Malaquias 3:10, que é um texto assim bem interessante. Ele é um texto que vai direto falando dessa área: trazei todos os dízimos à casa dos tesouros para que haja mantimento. Deus fala sobre a manutenção da obra, né? Exatamente a expansão do reino de Deus, que era uma prática, né, do judaísmo, né? Mas a gente tem isso como referência. E ele fala sobre aí tem promessas tremendas de Deus, né? Que ele repreenderá o devorador, a lagarto, o purgão. A questão é que as igrejas neopentecostais pegam esses versículos soltos. Eu queria falar sobre isso, sim, porque existem promessas de Deus tremendas. Mas o que me traumatizou, assim, me deu um certo questão que eu falo até que eu fiquei 5 anos, desde que eu comecei a Igreja Batista Central, aí é um testemunho pessoal. Eu fiquei 5 anos sem mexer nesse texto. Eu não usava ele para falar como referência de dízimo e oferta. Porque o que me incomodava e me incomoda, e eu vi que era errado,
era exatamente sobre a questão do provar a Deus. Quando Deus fala, né, fazei prova de mim. E a forma como era feito, eu vejo assim, é para gerar medo nas pessoas, primeiramente. Se você não der, o diabo vai te pegar, vai te destruir. O devorador vai entrar na tua casa. Gera medo, não gera graça, não gera generosidade, uma resposta. A pessoa faz por medo. E também o sentido de botar Deus à prova. Eu falei, mas como botar Deus à prova? Que direito eu tenho? Porque eles falam, né? Coloca Deus na parede, é o teu direito. Você, sim, cara. Essa é a teologia da prosperidade neopentecostal. Sim. Né? Colocar Deus na parede. Então, falar, cara, eu escutava tanto e via as pessoas... Você é cabeça. E eu via assim, como mexia com a emoção das pessoas através do medo. E gente assim que não, você via que não tinha condições. E a pessoa tirava da onde não tinha por mexer com o emocional dela. E eu vi isso muito, isso me machucou, sabe? Me machucava bastante. Acaba mexendo em 2 pontos, né? O medo e a ganância. Porque uns, por esse discurso, por sua ganância, acabam dando porque querem mais. E outros dão com medo de ficar na pobreza. Então... E aí, assim, eu quero compartilhar, porque assim, eu quero compartilhar, e quem está ouvindo, ouça isso com muita atenção, porque foi algo assim, para mim, revelador, libertador, quando depois de 5 anos, parece que o Espírito Santo começou a ministrar meu coração, para dizer, não, mas observe esse texto, de uma maneira mais profunda. Aonde que o entendimento que Deus assim me deu, e eu vejo bíblico, claro, porque se a gente vai olhar tanto no Antigo Testamento, a ideia de tentar Deus é pecado, é um pecado grave. Inclusive, o povo não entrou na terra porque tentou Deus. Eu falei, como é que... Né, esse negócio de provar Deus, botar Deus na parede. Quem somos nós? Né? E o Senhor me trouxe o sentido assim que tem a ver com comprovação, de provar, de experiência. De realmente, como Romanos 12 diz, né, comprovar, ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou aquele texto que diz, provar e ver de que o Senhor é bom. O sentido tem a ver de quando a gente tem uma fidelidade, um compromisso, um coração generoso, despreendido, você comprova, experimenta a bondade de Deus. E eu vejo que esse tipo de comprovação existe, todo mandamento existe com promessas. Então, o sentido é que você vai experimentar, mas isso não tem a ver com botar Deus à prova. Assim, comprove isso. Prove como o Senhor é bom. Então, eu vejo essa questão de observar os princípios e você aplicá-los na vida como algo assim de entendimento. Né? Eu falo, eu faço pela fé, eu faço com alegria. Né? E que prazer é de eu poder cooperar com Deus naquilo que Ele está expandindo no reino de Deus. Então, para mim, quando hoje eu dizimo com muita alegria, sabe? Eu tenho prazer em fazer isso. E eu tenho comprovado, eu poderia dar inúmeros testemunhos na minha vida de como Deus é maravilhoso e abençoador. E é como o Ricardo falou, a questão é o coração. E eu vejo que um outro extremo é a pessoa ela reter, porque o dinheiro ele fala muito do caráter da pessoa. Né? O dinheiro revela o caráter da pessoa. Da avareza do coração dela, porque tem gente que resiste porque ela é avarenta, né? Ela é insegura, ela tem medo de dar aquilo e ela ficar sem. Mas na verdade ainda é um ídolo no coração dela. E eu vejo que uma pessoa que observa isso também é um ato que ele está falando assim, eu não dependo do dinheiro, sabe? Eu confio no Senhor. Confio no Senhor. Eu acho que esse é um ponto bem legal de se fazer, né? Porque quando você oferta, o dinheiro geralmente não foi feito para se dar. Ele foi criado para se adquirir. Algo de troca, né? Você dá aquele valor e pega um bem em troca. Então ele foi criado para se obter, não para ser dado. Então, de uma forma geral. E quando você dá, parece que você vai até contra o propósito da qual ele foi criado. E eu acho que aí nos ajuda a não ter o dinheiro como um controlador da nossa vida. Então é uma forma de a gente manter o nosso coração longe da ganância e submetido, é dar, porque você vai acabar se negando a si mesmo, porque se você tem o dinheiro, você quer gastar, você não quer dar. Quando você dá, você submete
ele a você, não você a ele, Então, ao dinheiro. você coloca ele no bolso e não no coração. Né? Ou doa para alguém e não coloca no coração. Acho que esse é o problema maior, né? O dinheiro é a raiz de todos os problemas? Não. É o amor. Né? Concordam? É o amor ao É o dinheiro. amor ao dinheiro. Isso. Tanto que Jesus mesmo, ele faz essa comparação, né? E ele fala, você não pode servir a dois senhores, ou você servirá a Deus ou às riquezas, de tão sério que é esse assunto, né? Que a pessoa ela pode ter o seu coração sendo completamente guiado e conduzido pelas riquezas. É uma questão bem importante para a gente já ir finalizando também, Ricardo e Gabriel, Ciro também. Qual deve ser a atitude do cristão perante o dinheiro? Vocês acreditam nessa frase que a gente escuta muito falar? O cristão não pode ser rico. O cristão não pode ser pobre. Pode ser pobre, pode ser rico. Isso é um outro extremo que teve também de entendimento na igreja. Por exemplo, a gente vê o movimento franciscano, né? É isso? O movimento do católico. Eles tinham a ideia de que o cristão tinha que ser miserável, né? Pobre, não podia ter nada. Para ser de Deus. Hã? Para, ser entre de Deus, aspas, você tinha ser que de ser Deus, não miserável. poderia ter nada. É um outro extremo. Um outro extremo né? No grave sentido, também, né? Então. Eu vejo biblicamente, aí você vai ver, tanto na época de Jesus como no Antigo Testamento, que tinha pessoas que tinham posses. E não foi para todos, por exemplo, o jovem rico. Não foi para todos que o Senhor falou aquilo. Por que ele falou para o jovem rico? Porque ele viu o coração do jovem rico. Então Deus sempre vai olhar o ídolo do coração. Né? Porque tem pessoas que têm prosperidade, para ela é normal, tipo assim, foi uma conquista, foi uma graça natural, de Deus, e aquilo não tem o coração dela. Né? Eu conheço, né, a igreja aqui em Itapema, né, é um testemunho que a gente tem, e eu não só em Itapema, né, mas aqui também, a gente tem testemunhos assim grandiosos aqui na igreja, de pessoas ricas, mas que são extremamente sensíveis ao Senhor. Por exemplo, a questão da riqueza eu vejo como um dom também, uma graça de Deus. Não é todo mundo que pode ter dinheiro, não. Tá? Não é todo mundo, mas tem pessoas que podem ter e aquilo não prende elas. Eu, por exemplo, nós tivemos aqui um testemunho aqui na igreja fantástico, de um irmão que não era da igreja, ele veio num culto, inclusive na época tinha cadeiras de plástico aqui, e o Espírito Santo falou ao coração dele, de ele doar todas as cadeiras. E isso faz uns 7 anos, na época, dava 25 mil reais. Hoje, é fosse uns 60 mil, sei lá, mais ou menos, ou 70 mil. E ele deu, né? Então, assim, ele expressou generosidade. Ele é uma pessoa bem-sucedida de vida. Mas isso eu vejo como Deus usa pessoas que têm esse dom também. Existe um dom de generosidade, né? De contribuição, que é um dom espiritual, a Bíblia diz, inclusive. Que não é uma pessoa rica. É pessoas simples, generosa, que são extremamente doadoras, que, sabe, qualquer tipo de campanha ela está junto, porque ela tem esse coração doador. É bem legal. É maravilhoso, gente, conversar com vocês, é sempre muito bom. Para a gente fechar mais esse podcast, Ricardo, uma mensagem, o pessoal continuar acompanhando a gente aqui todas as semanas, sempre vai ter assuntos com muito conhecimento, sabedoria, claro, com vocês aqui, né? Fique ligado aí nos nossos podcasts e para acompanhar aquilo que a gente vai conversando, se inteirando, né, dos assuntos aí do dia a dia, o que a Bíblia diz, o que nós, como cristãos, nós devemos entender e pensar e responder a essas questões do dia a dia. A minha palavra, acho que para terminar hoje, seria cuidado do seu coração, não deixe as riquezas tomarem um lugar que não é devido. As riquezas, elas devem servir ao Senhor e não nós servirmos às riquezas. E você, Gabriel? Continue nos acompanhando, estando conosco. Né? Tem sido um tempo edificante para as nossas próprias vidas aqui, né? E cremos que está edificando a vida de vocês também. E que você cuide do teu coração, sonde ele a cada dia, né? E uma das coisas bem importantes na palavra de Deus é equilíbrio, né? Não irmos nem para um extremo, que estávamos falando da escassez, de que não tem que ter nada, nem o outro extremo, que eu quero ter tudo, e sempre sabendo que a graça de Deus, o favor de Deus, está sobre as nossas vidas e já é suficiente. Né? Se tivermos o que beber e o que vestir, já é motivo de muita alegria. Grande parte da depressão, separação,
piores casos, talvez, de hoje em dia é a ganância, o amor ao dinheiro, né? Então, que fique isso no nosso coração. Tendo que comer, o que vestir, já é motivo de muita alegria. E você, Ciro, para encerrar esse nosso bate-papo? Eu encerro da seguinte forma, né? Eu vejo essa conversa, principalmente desses assuntos, como algo assim, é o texto que diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe um conselho bíblico, um ensino correto, coerente, que deve ser ensinado. E tem muita gente realmente prisioneira, né, dessas inverdades, dessas distorções. E muita gente decepcionada, até ferida com a igreja por causa disso. E eu espero que, se esse podcast chegar aos seus ouvidos, que você realmente ouça e entenda de que, né, existe o bom conselho de Deus, né? Existe a verdade de Deus, que ela é maravilhosa, né? E que a gente possa realmente observá-la, obedecê-la, e quando ela vem, ela é prazerosa, ela não traz peso, culpa, medo, né? Então, independente do grau social que você tem, né, que tenha um coração sensível, generoso, bondoso, e principalmente, né, eu estava pensando aqui, no Novo Testamento, não é 10%, não é 15%, é 100% da tua vida. Não é eu dar uma parte que a outra parte eu não presto conta diante de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Eu devo administrar os meus recursos para a glória do Senhor. Então, no Novo Testamento é tudo. Nós somos apenas mordomos do que é de Deus. Inclusive, a nossa obediência, a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso tempo, tudo é para a glória de Deus. Não é o tamanho da tua casa, é o quanto ela serve o reino de Deus. Não é o tamanho do teu carro, qual a qualidade dele, é se ele está disposto ao reino de Deus. Então, tudo deve ser para a glória de Deus, 100%. Não é 99%. É infidelidade, é 100% para Deus. Queria só aproveitar o gancho do pastor Ciro, com essa questão de sermos mordomos e estarmos aqui só para administrar, né? Acho que é bem importante também a transparência que a gente tem aqui, né? Legal. Com nossas finanças, com nossas assembleias, né? Uhum. Afinal, estamos administrando o dinheiro que vem dos irmãos, mas é do Senhor e para o seu reino, né? Pelo menos para mim, experiência de vida, eu sei que para outros também que eu tenho ouvido, isso é muito importante. Além de estarmos semeando, nós vemos os frutos e entendemos o que está sendo feito com essa semente, né? Isso gera transparência, confiança nos dias de hoje. Eu quero encerrar aqui, gente, com uma palavra bem legal também sobre isso. Olha só, o amor ao dinheiro causa muitos problemas e pode levar ao pecado. Ganância, avareza, orgulho, desonestidade. A riqueza não resolve todos os problemas. Timóteo, você sabe melhor que eu, né, gente? Mas é isso, a riqueza em si não resolve todos os problemas. Quem resolve é nossa confiança em Jesus Cristo. É isso aí. Tá certo? Obrigada, gente. Obrigada, Ciro, Amém. Ricardo, Valeu, Gabriel. Nós E que até o agradecemos. próximo podcast. Joia. Até a próxima. Até mais.